Fala galera, estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Ark 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Satoshi. Opa! O Samuel. O Satoshi, o opa dele, né? Esse opa aí. Nem precisa falar, Satoshi, só estamos aqui com opa. Já sabe quem é. E o Samuel. Opa! E hoje o tema. Só pra destoar um pouco. E hoje o nosso tema é absurdos na obra. Meu Deus do céu. Vamos começar. Esse tema maluco. Por que escolher esse tema? Hoje o nosso programa vai ser de 14 horas. Porque absurdos na obra tem muitos, né? E aí acho que a gente pode já começar falando, sei lá, cada um absurdo ou uma cagada numa das primeiras obras que você pegou ali como ou recém-formado ou estagiário ainda. O que vocês lembram aí? Eu lembro de muita coisa, meu. Lembro de muita coisa. Inclusive porque quando eu comecei a tocar a obra, fazer reforma, aquelas primeiras reformas, né? Já formado? Então, não era. Não era, tava no 9º semestre. Primeira obra mesmo que a gente fez foi um apartamento de uma amiga. E ela, se eu não me engano, ela ia casar, alguma coisa assim. E aí o apartamento pediu pra gente dar uma reformada lá, enfim. Eu vou contando mais pra frente, eu conto os melhores momentos. Mas a minha começou mais ou menos por aí, né? Eu tava no 9º semestre. Até então não tinha nunca construindo nada da minha responsabilidade. Era tudo projeto, né? Na faculdade esse projeto, a gente constrói os bagulhos sem pilar. Mas assim, você já fazia. Você nem sabe que nem vai ficar de pé aquela coisa. Mas eu já fazia estágio, né? Então eu tinha uma noção. Quer dizer, a maioria de nós já fazia, né? No 9º semestre. Sim. Alguma coisa já tinha feito. Mas no estágio você ia pra obra? Então, não ia, cara. Não, o estágio que eu fiz, ele era foi sempre só de projeto. Então eu só projetava. Enfim, se você quiser saber mais dos nossos estágios, assistam um episódio de estágios. Assistir, né? Ouçam. Enfim, o meu estágio ele era só de projeto. Então eu nunca tinha acompanhado obra. Ou seja, experiência de métodos construtivos na prática, zero, né? Zero. Eu perguntava pro pedreiro as coisas, né? Mas esse cimento não tá meio claro, não? Não, isso aqui é argamassa. E aí... é massa corrida, é isso mesmo. Bom, e aí a coisa foi, né? Mas foi legal porque foi uma primeira experiência e a gente, talvez por estar com um pouco de medo, né? A gente contratou uma mão de obra um pouco mais especializada, que era um engenheiro, que tinha uma equipe e tal. E ele ensinou bastante coisa pra gente, apesar de ser uma obrinha pequena, né? Mas ali a gente já conseguiu botar nossas manguinhas de fora. Mas enfim, a minha começou por aí. Mas e a cagada? Não, calma, vou deixar pra depois, né? Mas o episódio não é spoiler. Você pode contar, velho. Não, eu vou falar depois. Vai, Satoshi, fala a sua aí. Bom, eu comecei, acho que muito parecido com o Samuel aí. Não tive muito contato com obra na época de estágio, enfim, aí quando se forma, vem os primeiros desafios aí, e aí você vê que não tá preparado. Aí você entende, putz, por isso que me mandavam fazer aqueles desenhos. E tipo, você chega lá e a mesma ideia, né? Pô, tem que perguntar pro pedreiro, né? Pô. Muita coisa a gente perguntava pro pedreiro. E aí que a gente percebe o quanto o pedreiro só fala o que ele quer fazer mesmo, né? Não, isso aí não precisa forrar esse piso, não. Não vou sujar. Depois alguém vem limpar rapidinho. Mas no meu caso, até, Satoshi, fazendo uma inserção aí na sua história, a gente tinha os pedreiros, mas a gente se reportava para esse engenheiro, né? Então, de uma certa maneira, era mais confortável. Então, se tinha algum problema, e o cara era bem tranquilo também, sabia que a gente estava na primeira obra e tal. Então, ele era bem solícito, assim, né? A gente tinha alguma dúvida muito drástica sobre algum método construtivo, ele se colocava ali, mas... Que também, assim, uma reforma de um apartamento... qual que é a chance? Não tem método construtivo de você direito. Qual que é a chance de você inundar o elevador sem querer, né? É difícil. Não, brincadeira, isso não aconteceu com a gente, não. Eu conheço alguém que aconteceu, mas não foi a gente. Mentira. É sério, cara. Como isso? Não dá o elevador. Foi o seguinte, foi uma obra de umas amigas nossas, né? Talvez elas estejam ouvindo aí. Quer citar nomes? Não, acho que agora não é melhor não. Vamos chamar de Maria.
Putz, cara, como é que isso... Não, são umas amigas, né? Muito bem, são muito competentes, inclusive, fazem ótimos projetos. E aí Ou são, né? Não vamos deixar. Ou são, né? E elas, enfim, são muito competentes, já tinham experiência e tal, e estavam reformando um apartamento grande, inclusive o cliente empenhou uma boa verba ali nesse apartamento. Muito bem. Acho que como era um apartamento antigo, elas fizeram uma reforma lá na cozinha, nas áreas molhadas, né? E tinha um cano lá que não ia ser mais utilizado. Eles inutilizaram o cano, né? Fecharam ele lá, botaram dentro da parede e acabou. Na verdade, peraí, reconstituindo. Eu tô tentando lembrar, elas contaram pra mim, tô tentando lembrar da causa exata. No próximo episódio vocês vão saber sobre. Só pra não falar mentira. Na verdade, esse cano tava lá dentro, mas acho que tipo não ia ser mexido. Obviamente, dentro da parede, né? Mas não ia ser mexido. Eu acho que na hora de que elas demoliram alguma coisa na lateral, esse cano deu uma mexidinha lá dentro, trincou levemente nesse cano. Mas assim, não conseguiram detectar isso aí em tempo hábil. O fato é que, se eu não me engano, o cliente já estava morando no apartamento e esse negocinho começou a vazar. Deu um vazamento durante o fim de semana e que o cliente não percebeu, acho que nesse fim de semana especificamente estavam viajando. Esse vazamento filtrou pelo fosso do elevador. E alagou o fosso do elevador. Alagou assim, o elevador ficou flutuando. Mas enfim, deu tipo muita água lá embaixo, né? Deu, sei lá, 30, 40 centímetros de água. O que atrapalhou, estragou o elevador. Teve que mandar arrumar. Isso sem contar o problema que deu dentro do apartamento, né? Que infiltrou lá no piso, na laje, estourou o piso todo de madeira, babá. Enfim, isso foi um problema sério. E aí hoje elas trabalham fazendo cupcake. Não, brincadeira, continuam super ativas. E nunca mais aconteceu isso. E foi o seguinte, e elas falaram uma coisa pra gente, a questão do seguro de obra. Isso é importante. Que até então a gente deixava isso aí pra lá, né? Elas falaram que o que salvou a pátria lá foi o seguro de obra. E que foi uma certa complicação até para poder acionar o seguro e o seguro pagar, porque eles fazem lá toda uma avaliação, né? Ver se não foi um erro de quem foi a culpa e tal, né? Mas foi proposital, né? Exatamente, se não foi criminoso. Mas no fim das contas, se eu não me engano, eu acho que eles fizeram uma piscina nova no prédio. Mas eu sei se eu não me engano, eu acho que o seguro cobriu. Mas elas tiveram um prejuízo grande também. Porque ele não cobriu tudo. O seguro cobriu uma parte lá, a outra parte eles entenderam que era responsabilidade da arquitetura, né? Mas enfim, coisas que a gente aprende na obra. Tô lembrando, não fui eu que vivi isso, mas eu lembro que elas comentaram com a gente que elas estavam no fim de semana em casa, não estavam trabalhando nem nada, os caras ligaram lá e falaram que estragou o elevador. Eu falei, meu Deus, imagina, estragar o elevador de um prédio, era um apartamento de 300 metros quadrados, imagina, é o padrão. Nossa, e tal. Tá louco. Enfim, essa é só pra começar um aperitivo, tá? O Satoshi estava contando o começo dele lá. Não, e aí, depois que se forma ali, a gente vê que não tá pronto e a gente começa a ter os desafios. E quando a gente pega a obra pequena, não sei como o Samuel conseguiu um engenheiro na obra, mas é difícil, né? Opa. Difícil ter um engenheiro junto, acompanhando ali, principalmente reforma pequena. E pra mim foi um desafio, né, no começo, mas eu tive algumas experiências em obras grandes, trabalhando no escritório, que aí eu posso contar mais pra frente, que apareceu até em jornal. Nossa, que isso! Eu falei que o meu era aperitivo? E aí a história fica bem mais interessante. E aí a gente começa a aprender, né? Depois eu fui também trabalhar só na obra, né? Fiquei um tempo na obra. E aí que a gente aprende pra caramba, assim, ficar o dia inteiro ali, chegar às 7, sair às 6, enfim. E aí que a gente começa a ver como a gente não aprende nada na faculdade. Não criticando as faculdades, mas uma dica aí para as faculdades se dedicar um pouco mais a isso. Exatamente. E aos estágios também, de repente entender um pouco mais esse processo e ajudar os estagiários aí a viver um pouco mais na obra, né? A não deixar a gente aprender se fudendo, né? Eu acho que é por isso também que hoje eu não trabalho mais com gerenciamento de obra, né? Eu só faço o acompanhamento ali, vejo se está seguindo o projeto. E essa parte de execução eu já não tô tão perto assim, né? Fala você, Danilo, da sua... Então, eu comecei... Escolhe uma aí das centenas. No meu último estágio, foi o único que eu realmente... Não que eu tocava a obra, né? Igual o Satoshi, de ficar na obra 10 horas por dia.
Mas eu visitava algumas obras, fazia acompanhamento às vezes sozinho, às vezes com o próprio arquiteto, dono do escritório. E, claro, com ele peguei muito jeito de, tipo, toda vez ele saía da obra e falava: você percebeu que eu fiz tal coisa? Então, isso é, sabe, querendo dar uma ensinada. Algumas coisas eu faço, algumas coisas eu não faço. Até que ele foi legal. Não, até que foi, mas tipo, sei lá, coisas básicas, desde, não importa se o cara tá sujo, você chega e cumprimenta, você tem que mostrar que você, sabe? Então, tipo, Mas isso daí é básico. Isso aí mas é uma cumprimentar, tipo, dar a mão. Isso é uma questão de educação. Não, isso é berço. Não, porque às vezes, tipo, você estagiário lá, você acha que você sabe menos que os caras. Mas sabe? você sabe mesmo. Sim, mas você não pode mostrar isso. É igual cachorro, você mostra que você tá com medo dele? Não, você não pode. Você tem que mostrar que você morde tá ele. ali, que o cara tem que te obedecer, de certa forma, entendeu? Mas o cumprimentar, tipo, dar a mão mesmo, o cara tá no meio, dá a mão, mostra que você tá lá, o cara tem que saber seu nome, você sabe o nome dele, coisas que são coisas básicas que ele foi passando, mas que você não pensa antes. Se você, sei lá, se ele não me falasse, talvez eu não pensaria se isso é importante ou não, eu só ia fazer, sei lá, intuição, cara, entendeu? Eu que vim de uma família nobre, isso pra mim já é uma coisa natural. Aproveitando essa história, eu tenho essa história, né, esse fato aí do cumprimentar pedreiro, eu tenho uma história na obra que é um pouco curioso, né? Eu tinha um relacionamento muito bom com a equipe ali de pedreiros, o pessoal da carpintaria, enfim. Como a gente ficava ali 100% do tempo direto na obra, e o engenheiro só vinha, cagava as regras ali e ia embora, o pessoal tinha um pouco de estresse com o engenheiro. E aí era muito dessa questão do não cumprimentar, não... Começaram a se unir contra ele. E aí, vira e mexe, eu bati a boca com esse engenheiro, a gente tinha alguns conflitos ali. Nossa, o Satoshi pegou a mina do outro. Certeza. Apesar de a gente não ter se dado muito bem, ele foi um dos caras que mais me ensinou na obra. E ele me ensinou muito, na prática, na teoria ali. Mas a gente tinha alguns conflitos de pensamento ali, de como gerir algumas coisas. E teve um dia que a gente brigou feio, assim, meio zoado, assim, ali no canteiro da obra ali, e todo mundo ouve, né? Não tem como não ouvir. E aí, do nada, vem um pedreiro com um martelo. Nossa, meu... Você tá pra te defender ou pra defender? Pra me defender, fazendo algumas ameaças ali, do tipo... Ô, louco, é mesmo, mano? Tipo, você não tá aqui na obra todo dia, então, você não sabe. E se não sair, o bicho vai pegar, né? Ô, louco, o Satoshi. Deu 1 minuto, ele pegou, entrou no carro e foi embora. Foi aparecer depois de 1 mês só. Satoshi armou tudo pra martelar o cara lá. Você acredita nisso? Não dá. Porque a gente tinha esses conflitos Tá e explicado. ainda tinha meio que a equipe na mão, né? Então, a última decisão sempre acabava sendo minha, sendo que ele era o responsável da obra, né? Então, mas isso tem muito a ver com essa questão de então como isso você... afeta muito no relação do, deixa eu cumprimentar o cara, deixa eu, né, ser mais amigo. Querer ali, saber né? o nome do cara, querer saber quem que tá na obra, isso de repente, é importante. querer saber de alguns problemas pessoais que ele tem em casa ali, né? Isso, de uma certa maneira, pode até evitar alguns problemas na obra, mas não evita por completo, né? Porque existe esse é o primeiro passo ali, existe uma linha tênue ali entre você ser conhecido da mão de obra e você ter um relacionamento com eles amigável e você virar brother dos caras e aí a coisa desandar. Né? Não diria acabar o respeito. Em termos gerais, né? A gente brinca, né? Tipo, acabou o respeito. Mas assim, faz essa coisa aqui. Não, amanhã eu faço, relaxa. A sua autoridade, ela começa a ser comprometida, né? Exatamente. Eventualmente o cara fez alguma coisa ali que não tá certo e você... Até na questão da execução mesmo, né? E você fala que tá errado e o cara acha que você tá brincando também ali na broderagem, acha que não precisa fazer nada, sabe? Você tem problemas para exercer a patente, né? Mas essa linha tênue aí. Eu, inclusive, eu, na verdade, sou sempre muito amigão dos caras, né? Chego lá, mas isso já me trouxe dificuldades, assim. Então hoje eu tento ser mais... Pode até ser, mas o cara tem que entender a hora que você tá sendo brother, a hora que ele tem que te obedecer, a hora que ele tem que... Eu tento ser mais imparcial, né? Eu acho que o pedreiro ali, o prestador de serviço, enfim, entendeu o processo, né? Se você tá falando que aquilo vai dar tudo certo, vai ir bem ali, né? E ele entender isso é tipo uma garantia de serviço
nos próximos projetos, sabe? Então, essa broderagem aí tipo, eu dependo dele e ele depende de mim, né? E aí as coisas fluem. E quando você mostra aquele medo que eu falei, igual você mostra pro cachorro, sabe? Você tá com medo, o cachorro vai te morder. É isso também. Às vezes, quando você mostra esse medo, o cara começa a sentir que você depende mais dele do que ele de você. E aí é quando, às vezes, você pode perder a mão, sabe? O medo pode confundir também um pouco com humildade, né? Eu acho que você não saber ali conversar, principalmente com o mestre de obra, que ele já passou por todos os processos ali dentro da obra, ele é o cara ali que vai te ensinar, ele sabe que você está começando. E é um mestre de obra que às vezes passou por todos os processos, mas às vezes passou por uns processos errados, né? E aí cabe a você também saber explicar como você trabalha. Assim, uma posição pessoal. Eu acho que eu sempre entro na obra, na verdade, do ponto de vista técnico, né, construtivo, eu me coloco lá como quem não sabe nada. Eu tô ali para gerenciar processos, na verdade. Esse é o meu papel. Não exatamente... Coloca mais argamassa ali porque tá com pouco, né? Não, nada disso. Não discuto esse tipo de coisa. Não discuto o procedimento, como o cara vai fazer isso lá. É claro, se tiver alguma coisa muito fora da linha, né? Ou se o resultado saiu errado, você falou, alguma coisa você fez errado. Fazer. Mas, via de regra, eu não tenho problema em perguntar coisas que eu não sei, que a maioria delas, né, especificamente sobre a execução, não tenho problema nenhum em perguntar, falo de boa. E os caras me atendem também, são super solícitos. Eu estou falando isso porque hoje a gente gerencia nossas obras, né? Então, meu contato com obra, apesar de no meu escritório não ser eu o responsável pela obra, via de regra, eu passo lá, porque eu sou responsável pelos projetos. Então, eu desenvolvo o projeto no escritório. Tem que ter essa relação, né? E vou ter que dar uma olhadinha lá. É meio que padrão nosso. Eu passo lá, periodicamente dou uma olhada. Então, não tenho esse problema em perguntar. Eventualmente desenhei alguma coisa e cheguei lá, os caras estão na dúvida ou fizeram diferente, né? Por que fez diferente? Foi um erro? Você não viu o projeto direito? Ou o que eu desenhei não estava adequado? Não estava claro, isso, né? A gente está falando aqui, né, dos problemas que a obra tem, das cagadas, né? Essa cagada pode ser gerada por vários lados. Pode ser gerada pela mão de obra que fez errado, pode ser gerada pelo cara que projetou aquilo ali. Às vezes o nosso conhecimento... Ou porque ele até projetou correto, mas ele não soube expressar em desenho o que ele queria, ou não foi claro os detalhes que ele fez, né? Tem Exatamente. Pode ter muitas causas. E aí, no começo da nossa vida de execução de obras, vamos dizer assim, né? Eu pelo menos tinha um vácuo muito grande no meu conhecimento, que era transmitir o desenho para a vida real ali, para coisa construtiva, né? Então, uma coisa é você saber que existe uma parede, como é que ela fica de pé. Outra coisa é você desenhar essa parede de maneira adequada para que o pedreiro entenda, né, como é que ela vai ser feita. E claro, mesmo porque o pedreiro já tem o processo dele lá. Então, ele vai amarrar o tijolo assim assado. Então você não pode desenhar qualquer coisa. E aí é que surgia, no meu caso, né, muita discrepância, assim, a gente tinha que resolver no meio do caminho, né? Mas isso hoje já está bem resolvido. Que o gerenciar a obra acaba às vezes solucionando. Com certeza. Né? Chegava com o desenho lá, o pedreiro fala, cara, não é assim que faz isso aqui não. Essa laje aqui não é desse jeito. Não dá pra fazer assim. Não, aí você fala, não, é que eu só quis representar aqui, eu sei que... Você acha que eu não sei fazer uma laje? E aí ele ia explicando, era uma aula mesmo, cara. E aí no próximo detalhe você já fez certinho do jeito que o cara executou, já, né? Foi então... melhorando. Mas o fato é que é o seguinte, a nossa vida aí a gente nunca para de aprender detalhe construtivo, né? Vai chegar um negócio metálico, putz, cara, como é que faz isso aqui agora? Não sei. Vamos procurar alguém que sabe fazer, vamos perguntar. Eu trabalhei no escritório que o professor Afonso, né? Ele não dava as coisas de bandeja assim pra gente. Então, tô com um problema aqui, como é que eu desenho essa laje que tá saindo aqui da viga metálica, que é uma aba aqui. Como é que é? Pega um livro tal lá. Aí pegava uma referência, tava lá. Ele já sabia, né? Executado, mas ele mandava ser correto. Às vezes não era exatamente o que a gente tinha que fazer, mas tinha uma referência. Ou seja, a chance disso aí dar um problema na obra diminuía drasticamente. Que eu já peguei uma coisa que existe. Então eu acho que eu vou já falar. Então, nesse estágio aí que eu fiz. Nossa, já falou umas 3 cagadas aqui já. Não, mas desse primeiro. Você vai pegar essa primeira experiência que a gente estava falando, no estágio. Acho que o primeiro cara do cachorro, era isso? Não era um cachorro que ia te morder, sei lá.
Não, era o pedreiro. Não. O pedreiro te mordeu? Esse primeiro estágio que eu fiz, o primeiro dia de estágio, eu fui fazer um levantamento de um apartamento. E aí, logo depois começou o projeto e aí a obra desse apartamento aí. E aí, quando eu fui um dos ambientes desse... Acho que eu não consigo lembrar disso. Essa risada aí já dá medo. Não tem a ver com o meu levantamento, não. Foi tudo correto. Não vale mudar ainda da autoria da cagada. Tinha um ambiente lá que era um prédio que era todas as quinas dele, não eram 90 graus, tinha uns chanfros assim, né? E aí um ambiente da casa que era numa dessas quinas do prédio, foi feito de gesso as outras 4 quinas dessa sala de jantar aí, no mesmo ângulo que tinha esse chanfro do próprio prédio. E aí no nosso projeto a gente ia tirar esses chanfros, ia deixar só o original do prédio, que não tinha que fazer. Só que você põe isso no projeto e o pedreirão achou que ele tava o quê? Lá na sala de jantar. Beleza, vamos tirar esses... Mas você colocou certo no projeto? Óbvio. Olha lá, tô achando que você mandou do mundo os 4. E aí eu cheguei, deu sorte que eu cheguei na obra, ele já tinha demolido os 3, que realmente eram para ser demolidos, de gesso. E tava começando a martelar o pilar que era aqui tipo, de fora do prédio, sabe? Mas não é possível que ele tava quebrando. Não, mas não era pilar isso aí. Era pilar. Não era uma quina de alvenaria, ele tava furando a alvenaria e saindo na fachada. Não, ele tava furando, mas era uma razoavelmente estrutural. Eu acho que é por isso que ele deixou por último. Ele deve ter começado a bater, tá mais duro essa, vamos naqueles outros. Começou a quebrar os outros 3, quebrou, tirou o gesso lá. E nesse ele tava começando a martelar. Eu falei, não, você tá louco? Aqui no projeto. Aí eu mostrei o projeto pra ele. É que eu achei que era tudo... Era pra tirar tudo. Eu falei, não, por isso que eu faço projeto, porra. Mas pensa, a primeira obra que eu tava tocando, o cara chega quebrando. Satoshi só se controla, Satoshi tá chorando aqui. Então, acho que essa foi a primeira cagada que eu passei, assim. E eu não sei se isso... Tenho certeza que não foi problema de projeto, porque dava pra ver. O cara simplesmente ficou com preguiça de ver o projeto e falou, tirar os quinas, beleza, tirar as quinas. Começou a tirar todas. Isso foi problema do arquiteto que não tava acompanhando mesmo. Foi problema do arquiteto, sim, que o cara ele não fez o gerenciamento. No caso, você. Não, eu era o estagiário. Eu não tinha essa responsabilidade, mas a questão é que o arquiteto que eu trabalhava, ele vendia só o acompanhamento. Ele falava que gerenciava, mas ele só acompanhava, sabe? Entendi. Então, em vez dele ir quase todo dia na obra, ele ia uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. E aí é óbvio que essas coisas passavam, né? Então muitas coisas a gente acabava atrasando porque a gente chegava na obra e falava, não, isso aqui não era para ter feito dessa forma, tipo, já tinha sido feito. Então foi um pouco essa falha. E uma coisa que eu aprendi também para depois, quando eu fosse tocar minhas obras, saber que não dá para dar mais de 2 dias de intervalo entre uma visita e outra, porque senão... Eu diria que 2 pontos importantes aí pra gente evitar esse tipo de coisa é um projeto atualizado na obra e acompanhamento. Cronograma, né? Saber o que vai acontecer cada dia ali é fundamental. E ter gente lá para fiscalizar isso daí, né? Ou seja um estagiário, seja quem for, precisa ter alguém lá para fiscalizar. Alguém, obviamente, que lê projeto, né? Que saiba muito bem o projeto também, né? Que pode não ter projetado, mas que saiba o que é para ser feito. E aí, caso precise fazer alguma pequena alteração, que saiba o conceito inicial do projeto para saber tomar a melhor decisão lá na hora para fazer essa alteração. Até porque tem hora que não dá para parar, esperar, mandar pro autor do projeto. Ele tem que resolver ali na hora. Então, quanto mais o cara que vai tomar essa decisão, quanto mais ele souber o conceito do projeto, o porquê foi feito daquela forma, melhor vai ser a decisão, a alteração ali. Por isso a importância também de apresentar o projeto para quem vai tomar conta ali da obra. Né? Exatamente. Eu diria, na verdade, eu falei sobre a questão do projeto, né? É importante que o projeto esteja sempre atualizado, né? A gente não tem que ficar correndo atrás da obra, né? O projeto tem que estar lá e a obra se desenvolve na sua velocidade, mas os projetos estão lá. É claro, falar isso aqui na teoria é lindo, né? Na prática eu ainda tenho problemas com isso no escritório. Isso é uma questão de demanda interna. A gente ainda não equalizou isso de maneira que seja preciso. Mas estamos trabalhando para isso, estamos chegando lá. Eu acho que isso, eu já tive problemas com isso também. Normalmente é assim, aquela questão do cara precisa da obra pronta daqui 3 meses, e aí você tem que correr com o projeto, ou às vezes você começa a obra sem ter finalizado o projeto. Normalmente isso acaba causando
muito problema. E às vezes você não tem pra onde correr, porque você não pode falar, não, preciso de mais 2 meses para projeto. E o cara quer começar hoje. Então você acaba projetando enquanto tá tendo obra. Isso costuma dar esses problemas aí, entendeu? Eu diria o seguinte, a gente pode até acontecer isso, é muito comum, né? O negócio é o seguinte, o que você está projetando não pode ser o que está em execução. Por exemplo, a obra é uma obra de uma casa, por exemplo. Vamos colocar dessa maneira. Você pode tem que entregar as primeiras etapas, então você entrega a locação da casa, planta de fundação, elétrica, hidráulica, alvenarias e tal, fechamentos. Ponto, você entrega tudo isso daí. O cara vai ter alguns meses para ele trabalhar. Nesse meio tempo, você pode fazer ampliação lá dos banheiros, detalhamento da marcenaria, para entregar isso daqui a pouco. Né? Não. Agora o que não pode ser é o cara tá locando a estrutura lá e você, ai meu Deus, peraí. Mas daqui começou o projeto. Aí complica, né? Mas isso às vezes acaba causando um certo retrabalho, entendeu? Você começar uma obra sem ter finalizado o projeto totalmente, porque você, mesmo com a parte que ele está executando lá pronta, você vai ter que adaptar o projeto que você está fazendo na hora lá, porque alguma coisa mudou lá durante a obra, né? Isso eu acho que isso eu não vejo como uma coisa fora da curva. Não é fora da curva, mas comum, acaba sendo um certo retrabalho. Ou às vezes você está fazendo toda a sua marcenaria, aí você foi na obra no dia seguinte e viu que teve que fazer alguma coisa diferente na obra e, sei lá, o estagiário não te passou, qualquer coisa do gênero, e você tem que refazer toda essa marcenaria porque você não sabe como ele está na real, entendeu? Então isso causa um certo retrabalho também. O ideal é você sempre poder começar as suas obras com um projeto praticamente pronto. É que imprevisto sempre vai acontecer, né? Não tem como. Você tá ali, sei lá, você imaginou que ia pôr uma porta ali e descobre que tem um cano passando naquela parede, ali naquele vão que você tinha pensado. E aí, ou muda o cano, que vai custar, sei lá, 10% a mais do valor da obra, ou você muda o lugar da porta, sabe? Então, isso sempre vai acontecer. Mas e aí é isso que dá importância ao acompanhamento da obra, principalmente de quem executou o projeto, né? Tipo, beleza, a porta tinha que ser lá porque no projeto estava lá. Se você fez o projeto, você sabe por que aquela porta está lá. Ela pode ter um puta motivo, ou pode ser só porque realmente ali... Era só uma passagem. Era uma passagem, você pode mudar, né? Então, quando você fez o projeto e você está acompanhando a obra, você sabe a importância daquela alteração e você sabe a melhor decisão a tomar. Então, mostra a importância de quem fez o projeto poder acompanhar, entender e ajudar a tomar as melhores decisões ali nos imprevistos. Né? Eu tô lembrando aqui de uma cagadinha também. Já manda logo, né? Não, mas essa é leve. Que foi uma coisa que a gente tava nesse primeiro apartamento ainda, a gente quebrou umas paredes lá e construímos novas paredes, né? Eu lembro que no projeto tinha ali a boneca pra gente encaixar a porta, né? E sobrar uma boneca pra você fazer o acabamento da guarnição. A guarnição, né? Mas eu sei que na hora, eu lembro que não deu certo lá. Eles colocaram, a gente fez uma boneca muito pequena, sei lá, de 2 centímetros. E aí a porta ficou lá e não ia caber guarnição. Aí eu perguntei lá pros caras, como é que a gente vai botar guarnição aí? Os caras, você desenhou desse jeito, não vai caber. Eu falei, mas ninguém veio pra me falar nada, né? O engenheiro lá. Aí ele, não sei o que e tal. Sei que no fim a gente acabou colocando uma guarnição menor, mas é um erro, por exemplo, de projeto que eu nunca mais cometi, né? Agora eu deixo o espaço da guarnição e mais um pouquinho ainda. Porque na verdade essa boneca ela não é só para guarnição, ela é também para maçaneta não impedir a abertura total da porta. E tem alguns motivos ali que a gente também às vezes acaba aprendendo só quando você vê o errado. Que eu lembro que era um vão pequeno, apertado, entendeu? Então, mas eu poderia ter feito a porta um pouco menor. Era uma porta de 83, poderia ter feito 73 que dava. Mas dia de regra aqui, hoje eu vou falar só das minhas cagadas, tá? Não vou falar das cagadas dos Acabou de falar do elevador, mano. Não. Eu tô falando do arquiteto, que ele foi responsável. É verdade, mas eu falei do elevador porque realmente foi uma coisa que eu fiquei assustado quando ele veio contar. Ficou com medo. Mano, aconteceu isso com vocês, velho? Como assim, né? Então, vamos mudar nosso nicho de serviços, agora a gente só projeta. Nossa, eu fiquei assustado. Mas enfim, deixa eu te contar outra que eu lembrei aqui agora. Essa foi uma de obra, não foi de projeto. A gente estava reformando um apartamento e terminamos a reforma. E uma das questões do apartamento era manter um piso que tinha lá, que era um piso muito bonito, de madeira de demolição. E aquilo também foi uma bobeira nossa, porque era uma das primeiras obras que a gente estava fazendo. E a gente confiou
ali no nosso empreiteiro que estava tocando, e na verdade não era um empreiteiro, era um pedreiro mais adiantado, né? Eles tinham uma equipezinha. E aí a gente terminou todo o apartamento, estava lixando, o piso estava todo coberto. E na verdade eu falei, a gente confiou no nosso pedreiro, mas não, a gente confiou no nosso cliente, porque a gente terminou a obra, estava tudo forrado, o piso todo forradinho, tudo bonitinho. O cliente entrou lá num determinado momento, achou que a obra estava terminada, tirou a cobertura que estava no piso, né? Proteção. O pó, que a gente tinha lixado as paredes, voou tudo no piso, cara. Aí ele, isso aqui é fácil de arrumar, chamou a empregada dele, e ela, porque a gente já, só para recapitular, a gente estava reformando a sala, especificamente a varanda, e ele estava morando lá. A gente vedou tudo, né? Ele estava morando, era uma coisa rápida, de 2 semanas. O que ele fez? A mulher tirou, o negócio voou o piso, voou o pó todo no piso de madeira, falou, não, tudo bem, eu resolvo aqui. Meteu um rodo lá com um pano úmido. Aquele negócio que era um pó virou umas pedras, né? E entrou no meio do. Nossa, você que ficou uma lambança o piso. Estragou o piso inteiro. É um piso que. Assim, é um piso rústico. Se você lixar, ele não vira mais rústico, ele vai virar um piso lixado. Era caríssimo, era dos parquês, sei lá. Primeira obra, a gente ganhando R$1.000. Foi uma tragédia isso daí, cara. Eu sei que a gente teve que refazer o piso do cara. Porque ele não aceitou engolir a culpa, né? Falou, você não podia ter tirado esse negócio daí nessa hora, não era sua competência. E aí ele, enfim. Mas eu lembro dessa cagada porque custou dinheiro pra gente. E talvez um dos problemas é porque nesse dia que ele foi lá mexer, não tinha ninguém na obra. Se tivesse alguém lá, teria impedido ele. Não tira não. Ou tira dessa maneira, passa um aspirador de pó. Tira o pó com o aspirador, não passando um pano úmido, né? Mas você tinha que ter perguntado, né? Então, entra várias questões tem aí, a ver né? com o acompanhamento, mas também com relação com o cliente, com como nem tá você... pronto ali, cara, velho. Ele tava na casa dele. Você quer ver como tá? Já tava. Ele tava na ansiedade. Não, ele tava mexendo no piso, pô. Ele tava na ansiedade por quê? Porque a gente já tinha lixado e pintado a parede. Então ele achou que tava pronto. Então realmente era só tirar o negócio e limpar. A questão é que ele fez isso da maneira errada, né? Mas de fato estava terminado. Quer dizer, estava 99%. O 1% que era tirar a proteção do piso. Aquele 1%. Estragou tudo, velho. Mas enfim. Essa daí foi um vacilo nosso que a gente depois nunca mais. O tema de hoje é absurdos na obra. Na época que eu estava ganhando R$1.500 ali de lucro. Quando chegou o orçamento para arrumar o piso, é um absurdo, né? Acredite em mim. E aí, Satoshi, qual que é o seu? Tem uma história, não vou contar o do jornal ainda. Nossa, mano, o Satoshi tá... Ele vai dando essa injeção aos poucos. Ele trouxe um rolo aqui com as anotações dele. Aqueles pergaminhos. Não, foi até interessante, vale como aprendizado pra mim. A gente tinha era um projeto de um condomínio de casas geminadas ali, e aí eram 12 casas no terreno, e o terreno era em declive. Então a gente fez uma terraplanagem ali, por questões da decisão do engenheiro ali, que achou que seria melhor para venda, né? Nem tanto para estética, que eu acho que a gente conseguiria trabalhar melhor isso. Aí as coisas foram acontecendo, foi feita terraplanagem, feita fundação, batendo nível ali. A gente fez a fundação, levantamos, era um sobradinho, né? Então a gente fez a laje, tacamos o nível, e aí quando a gente vai ver o nível do térreo com o nível do pavimento superior ali, a gente tinha pensado na escada em L ali, tem o patamarzinho ali, e aí você vê a laje aqui Nossa. Não na altura do seu olho porque eu sou baixinho, né? Mas quem é um pouquinho mais alto, a gente tinha pensado em 2,15, já estava ali no limite, né? Uma pessoa um pouco mais alta já teria algumas dificuldades. Já tinha que virar na cabeça. Aquilo virou 1,90. Nossa, 1,90 é osso, hein? E aí, e agora? O que a gente faz? Não cabia nem porta, velho. O que a gente faz, né? Fudeu. E aí entregamos assim. A obra foi desse jeito. A gente tentou fazer o contrapiso ali o mais ralo ali que dava. Tirou, sei lá, 2, 3 centímetros. Mas caraca, fudeu, né? Porque fez a estrutura ali e acabou. Já era. Aliás, até uma coisa que costuma dar muito problema. Não chegou a dar pra mim, mas já soube de algumas histórias. Questão da escada, velho. Não só histórias, mas lugares que você passa que você vê que a escada tem ou o último degrau maior ou o último degrau menor. Tipo, falha de cálculo ou falha de execução. Então tem que estar muito bem detalhado, porque quantos lugares você já não foi que você, no último degrau você dá uma tropeçadinha porque é maior,
E foi porque o pedreiro falou, não, tem que fazer sempre 17 centímetros, sei lá, o tamanho que ele quer lá de espelho, e chegou no final é o que sobra, sabe? Nesse escritório que eu trabalhei, teve um problema com uma escada lá. Mas a culpa não foi do escritório, né? Que a gente projetou. Nunca é do estagiário, não, né? Especificamente nesse caso não. Mesmo porque eu nem tinha desenhado. Eu cheguei no final desse processo, a casa já estava quase pronta, entendeu? Me contaram lá, né? Falaram, aconteceu um problema aí com a escada e tal. Que foi o seguinte, era uma escada balanço, solta assim, né? Que levava do térreo pro primeiro pavimento. Escada muito bonita, em concreto, né? Cascata e tal. E o arquiteto desenhou essa escada de um jeito muito peculiar. Ela era em cascata, mas tinha uma laje embaixo. Nessa laje ela afinava conforme o balanço aumentava, né? Ela ficava mais esbelta, assim. Era uma escada linda, né? E se fosse bem executado. Então, aí foi um problema de execução. Apesar de ter um engenheiro lá trabalhando na casa, o mestre de obras, o carpinteiro, né? Que fez a forma toda, ele errou lá. Por algum motivo ele falou, o que ele falou, ele alegou, eu achei que era assim, né? Tipo, não entendi e tal, achei que estava certo. Só que a escada estava pronta, foi a cliente que viu, inclusive. Falou, mas não era desse jeito. E aí decidiram lá, e aí a cliente falou, eu não vou morar nessa casa aqui, sabe lá Deus quantos anos ainda. Eu não quero ficar vendo essa escada e tendo essa coisa comigo. E querendo do outro jeito. Vamos demoliram a escada inteirinha. Tava pronta, uma escada de concreto, né? Cascata. Demoliu tudo e ela bancou. A questão é, foi uma cagada que ficou ali na mão do carpinteiro, mas ninguém quis botar na mão do cara, entendeu? Então a cliente, o arquiteto e o engenheiro meio que conversaram. Tomaram a decisão, né? Aí o engenheiro, vou pagar. O engenheiro pagou uma parte lá, a cliente pagou mais uma parte, zerou. Só quem ficou isento foi o arquiteto, né? Porque realmente tá desenhado, fazia sentido botar na conta dele, né? O desenho ele é um nem registro, acompanhando, né, tal. Ele nem gerenciava, ele ia acompanhar, ia dar uma olhada e ele viu, né? Tá errado isso aqui. Aí a cliente também, eu também vi, né? Mas nessas horas também mostra como o desenho é um registro, né? Uma prova, é um documento, cara. Não, projetei dessa forma. Isso, exatamente. Estou isento desse problema, sabe? Dessa responsabilidade. A primeira coisa que fizeram quando detectaram esse problema foi pega o projeto, trouxe lá a folha, olhou a folha, olhou que estava executado, tá diferente. Acabou. Aí procuraram o marceneiro, aí ele falou, o carpinteiro, ele falou, né? Eu achei que era assim, entendi que era desse jeito. Tá. Eu tava sem tábua. Não, sei lá. Assim, a diferença. Eu aproveitei da outra obra, né? A diferença não era grotesca, mas ela dava um sentido visual muito diferente do que havia sido projetado, né? A escada ficava mais esbelta, ficou mais pesadona. Mas nesse caso era mas funcionava. Era só estética, era só, quer dizer, não só, né? Não é só uma estética. Coisa pequena, mas era só estética. É diferente de quando o cara faz a escada. Não faltou um degrau. Tipo, faltar um degrau ou chegar Não foi esse o caso. Já vi fotos na internet, tipo, da rampa, escada e rampa, né? Da rampa chegando na lateral da escada, aí tipo, não ter por onde sair, sabe? Porque o cara calculou a chegada errada. Tem umas coisas que a gente vê na internet aí, que eu vou te falar, viu? E aquelas rampas que tem a mesma inclinação da escada. Também O cara só tira o degrau e faz a rampa. Tá, pra quê? Ele nivela, né? Fazer uma cachoeira, velho? O que você quer fazer? Não, cadeirante olha pra aquilo e fala, meu Deus. As crianças brincam de tobogã, né? Me cura agora, porque eu não vou conseguir subir isso na cadeira, não. E aí, bom, enfim, eu lembro dessa questão, desse caso, dessa escada também, que foi... Mas você ia contar outra coisa, Não, esse acho que eu vou deixar por último, que esse que eu lembrei agora. O pior é que nenhum desses é comigo, porque a nossa carreira de arquiteto é muito pequena ainda pra fazer umas cagadas desse tamanho, entendeu? Tem uma outra pequena que eu queria contar, que foi, acho que também, uma das primeiras. Eu acho que eu já era formado, nem era pro escritório que eu trabalhava, e aí tinha... Uma coisa que eu também nunca tinha percebido em obra, o quanto era importante, mas a questão de decidir eletrodomésticos, o tamanho, tudo direitinho junto com o cliente, e aí fizeram, acho que foi pra obra que eu toquei pra você, Samu. Qual obra que era? Lá do Mackenzie. Quando você tava viajando, acho. Eu sei. Um apartamento pequeno. Deu problema, tinha um problema de... Onde deu problema lá? Não tô nem sabendo, vou saber agora. O que aconteceu? O que aconteceu lá? Não, uma das paredes lá tava meio fora de prumo. Foi o que causou esse problema, né? O projeto tava certo, só que aí a gente percebe como também na obra cada um joga a responsabilidade pro outro, né? Então o pedreiro foi lá, lixou, pintou a parede que precisava pintar, aí tava fora de prumo, já existia aquela parede, não foi construída. E aí o cara da pedra foi lá, instalou a pedra, e aí foi colocar, tipo,
a geladeira tava na posição certa. Aí tirou a geladeira pro cara colocar a pedra. Quando foi colocar a geladeira, não cabia mais. Sobrava, milímetros. Você lembra disso? Eu lembro. E aí o cara da pedra falou, não, porque se eu colocasse de outra forma não dava certo. E aí depois o marceneiro foi colocar, e aí o marceneiro colocou embaixo e falou, não, mas a pedra tava de outro tamanho. E aí um jogando pro outro, e eu, caralho, que virou uma bola de neve. E aí eu comecei a pensar, porra, é verdade, se a gente soubesse certinho o tamanho, direitinho de cada um dos eletrodomésticos e tudo. E aí desde então eu sempre deixo aquela boa margem de 6 centímetros ali, 3 centímetros para cada lado do eletro, a não ser que ele seja aqueles embutidos, você precisa ter o tamanho certinho. Mas lá a gente conseguiu resolver bem, né? Não, deu pra resolver. É um problema pequeno perto de problemas que se tem, pode ter em obra. Diga-se de passagem que ele só foi resolvido porque tinha lá alguém gerenciando, né? Senão. Mas o quanto cada um quer tirar a responsabilidade, né? O cara da pedra fez a pedra, acho que maior, um pouquinho, sei lá, centímetros maior, 2 centímetros maior. E foi o suficiente, talvez, pra geladeira quase não entrar. E aí o marceneiro foi fazer depois que tava a pedra. E isso é uma coisa que sempre vai ter. O marceneiro sempre fala que ele tem que colocar antes da pedra, e o cara da marmoraria sempre fala que ele tem que colocar antes, sabe? E até hoje eu nunca sei o certo. Eu acho que a pedra tem que pôr antes. Eu também, mas depende se você tem base de alvenaria ou não. Não, ao contrário. Se tem base de marcenaria, você faz primeiro a marcenaria. Se tem a base de alvenaria, você faz depois a marcenaria e depois o tampo de pedra. Se não tem base, você pode pôr o tampo porque embaixo fica livre. Então, se tiver uma pequena diferença, ela cabe do mesmo jeito. Eu faço sempre a pedra antes, porque a pedra é um elemento mais rústico, mais pesado. Ele vai rasgar a parede, vai fazer isso tudo lá. Quando a marcenaria vem, eu entendo que ele já mediu o espaço disponível para ele com a pedra enfiada lá já. Mesmo que tenha com base de alvenaria ou sem base. Então o cara da marcenaria, a rigor, deveria vir medir depois que tiver lá a minha pedra encaixada e a alvenaria. Ele vai, bom, sobrou 85 aqui livres. Meu amigo, sobrou 85. Se chegar com um móvel de 87 aqui, eu corto o móvel e você. Mas enfim, deixa eu te contar outra que eu lembrei aqui agora. A gente já teve, a gente fez uma obra, era um espaço de festas e teve uma questão que a gente estava projetando, ainda na fase de projeto, e aí acabou mudando totalmente o sistema estrutural. A gente estava projetando tudo em estrutura metálica, estava tudo sendo projetado em estrutura metálica. Mudou tudo para pré-fabricado. Mas é outra solução, é outra coisa, não tem nada a ver. E aí virou aqueles pilares enormes fora da parede. Por mais que a gente tentou, eu consegui equalizar muita coisa lá, né, reverter situações, teve coisa que eu só fui descobrir quando estava lá. O cara vem com a pilarzão pré-moldado, pré-fabricado, prontinho, né? Puf, encaixou. No meio do salão, ali na frente do palco, né? Não chegou a ser drástico assim, mas aquele dente ali que gerou ali não estava na minha conta, né? Enfim, apareceram coisinhas lá que a gente teve que driblar. Mas essa foi uma maneira de a gente, fechar o budget do cliente, né? O budget dele estava estourado, então a gente mudou para estrutura pré-fabricada, porque na verdade, apesar de que acho que dava meio que quase pau a pau ali com a estrutura metálica, porém a gente ganhava mais tempo. Tinha um fator lá, um melhoramento, né? E aí não deu tempo de validar tudo isso em projeto, foi meio em cima da hora e enfim, gerou uns probleminhas lá que a gente foi descobrir na hora. Mas sempre tem a ver com esse negócio de projetar enquanto... Eu sei que foi uma alteração... Por exemplo, sabe o que gerou? Gerou um problema na luminária de piso, porque a estrutura metálica, ela tinha um sistema de eixos diferente do sistema de eixos da estrutura pré-moldada. Então mudou, o eixo teve que mudar um pouquinho, alguns pilares, por conta do pré-fabricado, melhor dizendo, ser muito maior. Então ele teve que mudar um pouquinho o eixo, coisa de 15 centímetros, né? Porque a escala era muito grande, sei lá, tinha 30, 40 metros de fachada. Mudou ali 15, e isso não foi por um descuido, será por algum problema lá, isso não foi mudado na planta de luminotécnica. Aí ficou lá uma luminária de piso deslocado 10 centímetros, né? Falando em pilar, eu lembrei de uma história. Ai. Falando em pilar, eu tirei um. Não é tão grave assim. Mas é engraçado, porque a gente fez lá o do térreo, era um sobrado também. Essa é do jornal? Não, essa ainda não é do jornal. Nossa, Satoshi. Tinha o térreo ali, tinha o pavimento de cima. E aí o pilar a gente fez o térreo, aí bateu a laje ali. E aí pra fazer a continuação do pilar. E aí
tem um costume da gambiarra, né? E faz a forma ali, tem uns vãozinhos ali que não tá certinho, aí o pessoal joga papel ali pra fechar, pra não deixar o concreto escorrer. E a gente tem que ficar sempre muito atento, porque o pessoal joga bala, joga jornal, joga um monte de coisa ali. E aí a gente faz sempre a limpeza antes da concretagem. Beleza, concretou. Quando a gente tira a forma, Risadinha. A notícia do dia ali no jornal. tem o saco do cimento que eles colocaram ali embaixo, concretou junto com o pilar. Nossa. E a bronca do engenheiro. Porra, a cagada que vocês fizeram. Nossa, mas e aí? E aí fica assim, né? Não Ficou tem desse jeito? Não teve não jeito? tem o que fazer. A gente cortou ali onde dava, mas o jornal... Fez tipo maquete, né? Cortou. Aí o papel fica pra dentro. Paciência. Segundo o engenheiro, não ia ter nenhum problema maior. Se né? foi um pilar. Passaram-se alguns meses, aí veio a história do jornal. Aí No veio- mesmo lugar, né? Mas é mais pra tomar cuidado ali no... Sempre a fase da concretagem é sempre complicado, né? Tá sempre atento com esses pequenos detalhes aí que na hora você não vê e quando você tira a forma ali pode vir uma surpresa, né? Ó, eu vou contar a minha, pra finalizar da minha parte É aquela aqui. fudidona da primeira? A É. primeira que você tava segurando pra não dar spoiler? Essa aí, eu vou finalizar a minha participação com essa. Que foi o seguinte, no escritório que eu trabalhava ainda também como estagiário, isso aconteceu muito antes de eu chegar lá. Foi uma história que eles me contaram, né? Que eu fiquei pasmo. Eu falei, meu Deus, como Não, tudo pode? é história que te contaram. Nenhuma você tava dentro. Não, eu né? falei das que eu tava dentro. Não, um amigo meu derrubou um pilar. Não, as que eu tava dentro eu não posso falar ainda que eu tô respondendo processo, tá aí. Não, brincadeira, não tô nesse grau, não. Muito bem, o que aconteceu? Projetou-se lá um condomínio de edifícios, né? Condomínio vertical, edifício de apartamentos. E fez o projeto, entregou direitinho, os caras estavam construindo com uma construtora. Vale a pena frisar. Tá Uma no Lava construtora. Jato? Não. E aí. Ixi, então não é nenhuma que Não, existe até hoje. Os prédios estão construídos lá hoje. Mas a questão é a seguinte. Eram 8, agora são 4. A questão é a seguinte: construiu os prédios todos. E no processo, no momento da construção, lá no andamento, de repente o escritório recebe uma ligação lá do cliente meio desesperado, né? Tipo, desesperado, bravo, na verdade, pra falar assim, mais verdadeiramente. Puto. Ele ligou desesperado, bravo pra caramba, falando que os caixilhos tinham chegado lá, enfim, da empresa que fez os caixilhos, e nenhum tava cabendo nos vãos. Falei assim, mas como, meu? Vocês projetaram o vão errado. Vocês desenharam um caixilho no detalhamento, só que no executivo lá o buraco tá errado. Eu falei, não, peraí, não. Vamos avaliar aqui no projeto. Abriu os seus projetos lá e de fato não estava errado. Estava certo. O buraco que estava na parede, o vão, estava o mesmo vão do detalhamento de caixilho que tinha sido enviado para a fábrica. Eu falei, não, você está maluco. Aí o cara, peraí, a gente vai na obra, vamos dar uma olhada, ver o que aconteceu aí, como né? que tá o caixilho, se tá certo ou se o vão que tá errado. Vamos ver o que vai acontecer aí. Chegamos não, eu não fui, mas enfim, chegaram lá, mediu-se o vão, estava realmente diferente, o vão da janela estava menor, alguma coisa equivalente a uma fiada de bloco, que era em bloco de alvenaria, alvenaria estrutural, se eu não me engano. Então a diferença era gigantesca. Não, era grande, era uma coisa, sei lá, de 20 centímetros, né, um bloco. Não cabia de nenhum. Falou, mas por que tá... Aí percebeu isso na hora, falou, bom, vamos medir o pé direito. Tava uma fiada menor. Falou, mas o que aconteceu aqui? Aí o cara, na hora, o cara que ligou desesperado, botou aquela mão na cabeça e... Ai, caramba, Eu queria fazer um andar a mais e... Mano, exatamente isso. O cara teve a brilhante ideia de fazer o quê? Tirar uma fiada de cada andar, porque ele não ia subir o prédio, ele ia economizar um andar. Em todos os apartamentos, isso dava uma economia lá de sei lá quantos R$1.000. O problema é que o imbecil não avisou. Não pensou nas consequências, né? Não, e o que o cara decidiu sozinho, o construtor, né? Exatamente, ele tava lá e mandou fazer. E o que aconteceu? A questão não foi só os caixilhos que ele teve que mandar fazer tudo de novo, já tá tudo pronto. Quer dizer, pelo menos de um prédio estava pronto. Não, eram vários. E né? mais, é estrutural, porque se fosse o bloco comum, você ainda dava um jeito ali de aumentar o vão, sei lá. O pior vem agora. Quando ele fez isso, como eram apartamentos de... não era Minha Casa Minha Vida, porque na ocasião não existia, mas era tipo de... Interesse social. E quase interesse social, pouquinho um acima do CDHU.
estava trabalhando, obviamente, no osso, então não era um pé direito alto, era um pé direito mínimo que aprovado em prefeitura, né? Tipo 1,90 do Satoshi. Não, um pouquinho mais. Acho que estava em 2,50. Não, era uma coisa bem mínima mesmo, que era pra a prefeitura aprovar, é o mínimo, né? Quando o cara tirou uma fiada, baixou do mínimo. Ou seja, é ilegal aquilo. O cara que vai comprar aquele apartamento, que já estavam vendidos, diga-se de passagem, poderia reclamar na justiça. Eu não sei como é que ficou isso aí, se alguém descobriu, mas é só o cara medir lá o pé direito dele. Quando tá com 2,15. Então fica o aviso aí, se você tá ouvindo a gente, comprou um apartamento. Mas enfim, ninguém nunca vai saber onde são os apartamentos. Todo mundo começa a medir, né? Todo mundo. Vai ser antigo, essa história, isso aí deve ter pelo menos uns 18 anos. Mas enfim, você vê que uma decisão equivocada em obra causa normalmente do cliente ou de alguém leigo. Então, aí nunca se soube se foi o cliente mesmo que deu essa ordem ou foi alguém, porque assim, o cliente era um empreendedor, um cara com muito dinheiro, então ele não ia lá na obra, tira o tijolo. Sei lá, às vezes alguém que estava comandando para ele, né, tomou essa decisão arbitrária. Mas bom, a questão é que o cliente aprovou, porque foi ele que pôs a mão na testa quando ele viu que tava esse problema. Então, ali, esse cara que botou a mão na testa, eu acho que era esse que estava. Era responsável. O cliente estava lá no escritório dele, lá pagando. O cliente deve ter falado, talvez não, tá muito caro, resolve aí esse problema, tira um andar. Aí ele falou, já sei, tive uma ideia. A gente nunca vai saber, mas que foi uma lambança. Eu lembro que o pessoal do escritório saiu de lá, tipo, não foi se vira, seus trouxas, se vira. O problema que vocês arranjaram pra vocês mesmo aí agora é grande. Mas enfim, eu acho que isso aí foi a pior coisa que eu já ouvi falar. Tirando as coisas do Frank Gehry, tirando os probleminhas do Frank Gehry e do Calatrava, eu acho que isso aí é o pior, viu? Satoshi é aquela. A bomba do jornal, Satoshi. Boa noite. Boa, do jornal. É um que aconteceu há alguns anos atrás. Vocês lembram da reforma da estação da CPTM de Osasco? Eu lembro de algo. Do Osasco eu lembro do shopping que explodiu. Foi vocês? Não. O shopping não. Então, no jornal aparece, não lembro o título dele, mas era a história de uma viga que derrubou um operário. Né? Nossa. E o cara foi parar no hospital. Acho que não morreu. Não lembro agora. Mas que ele caiu, sei lá, tava na cobertura, numa altura considerável aí, e foi a chão, né? E na época eu trabalhava no escritório e foi um drama ali, né? Que, nossa, fudeu, o cara pode morrer, né? E aí, fudeu. Só que não é só o arquiteto, tem a construtora, tá todo mundo envolvido ali, e aí tem que apurar pra ver quem errou, enfim. E aí é muito da questão do projeto tá andando com a obra, né? Então, os engenheiros estruturais estavam mandando bala ali, fazendo, e aí não tinha compatibilização com a arquitetura, mas enfim, e aí foi todo um barulho aí que aconteceu e que gelou todo mundo. E mais pra ver a questão da importância do projeto tá bem feito e todo mundo seguir ali pra não acontecer esse tipo de erro, né? São coisas que a gente, claro, quando você aumenta a escala, né, cada vez mais a gente tá lidando com mais gente e o quanto a gente é responsável, né, por essas pessoas, é muito foda. E aí não é dinheiro que paga se o cara morre, né? Então é bem tenso. Bem tenso. Teve uma ocasião dessa com um professor do Mackenzie, né? Sim. Eu estudava lá, teve não vamos citar nomes. Uma obra. Não, isso aí também eu acho que é público, mas enfim. Saiu no jornal também. Uma obra dele lá, que ele estava trabalhando, que ele estava tocando, eu não lembro o que é. Eu sei que morreu um cara, né? Porque caiu no fosso do elevador. E, enfim, ele teve até uma complicaçãozinha lá, jurídica, né? Mas é uma situação ruim. Porque você fica. A cena do ocorrido também. Foi o que ficou. Isso é o que dizem lá os jornais, né? Depois, né? Bom, é o que disseram os jornais, sei lá. Mas, de qualquer maneira, acho que a pessoa fica desesperada na hora, até as atitudes mais idiotas, né? Enfim, mas não justifica, né? E vai ter que carregar esse negócio aí agora até o fim da vida, não tem jeito, né? O cara, uma vida que morreu, uma vida que se foi. Mas a gente tem que atentar, obviamente. Com esse clima que a gente... a gente tem que atentar para essas coisas, mas... O mais importante é que com a gente só aconteceu pequenos problemas, né? Não, mas pra terminar o máximo um micro-ondas que não coube no buraco, uma janela que não coube no vão, coisa básica. Um pilar, uma parede externa que demoliram. Um pilar recheado de papelão, tipo Friboi, né? Pilar Friboi, né? É tipo Friboi. Um pilar Friboi.
Bom, você tem alguma história trágica mais? O Satoshi queria contar mais uma. Tem mais uma, Não terminar com essa história trágica. Pra fechar com chave de fenda, né? É a história de uma obra de uma amiga que ela tava fazendo reforma do apartamento. Ali, tava uma amiga minha. Uma amiga do irmão do meu tio. Aí ela tinha um projeto. E aí ela tava fazendo o projeto ali. Ela viu que o vaso foi colocado em um lugar ali no banheiro que ela não gostou e solicitou. Vamos mudar o vaso aqui de lugar e colocar pra cá. E nisso ela saiu pra trabalhar e deixou o pedreiro lá. Quando ela volta, o vaso tá no lugar que ela pediu, só que toda a parte hidráulica continuou no mesmo lugar. Que legal, mano! Sensacional! E o que ela colocou embaixo lá no andar? Um balde? E aí chegaram lá e falou, é que isso daqui é um vaso Wi-Fi. Bluetooth. E aí encerramos as nossas histórias aí. Na verdade a gente selecionou aqui as piores, né? Ou as melhores, não sei. As melhores para serem contadas, né? Não, tem coisas incontáveis, né? Que eu não posso, que não é que dá pra quantificar, que eu não posso contar. A gente comentou aqui de coisas pequenas, entre aspas, tirando aí o caso de morte, né? Que isso aí, nesse caso de morte, a gente não pode chamar de cagada de obra, né? Isso é uma fatalidade. Se não foi realmente um acidente, por exemplo, foi um descuido, né? Isso é uma fatalidade, é uma coisa muito ruim. Mas desconsiderando esses casos de morte, de acidentes graves, né? Falando realmente, por exemplo, desse caso que eu contei, que diminuiu a janela lá e tal. Se a gente parar para pensar, isso são coisas pequenas em relação ao que está sofrendo lá o Frank Gehry mesmo, né? O próprio Frank Gehry e o Calatrava, o Foster, se eu não me engano, também tem um processo lá de uma torre dele que ele fez uma fachada de vidro e esse vidro reflete muito, tipo, ele potencializa demais o raio ultravioleta e esse raio atinge alguma coisa lá no chão, tipo um carro, frita um ovo, derrete, Aí tem umas fotos na internet aí. Não é aquele prédio de Londres ali, né? Eu acho que é. Acho que é em Londres. Não é aquele formato não, fálico. Não é esse não. Não é o formato fálico. É um outro, sei lá, talvez até seja. Eu não lembro exatamente qual que é. Eu sei que é um todo espelhado. E aí mostra a foto do carro lá com a lateral derretida, aquele plástico, né? É um problema, né? Tipo, quem é esse problema? Do arquiteto que projetou? É do fabricante? E o quanto a gente realmente sabe, chega a saber, porque, por exemplo, se alguém olha para essa obra aí do problema da janela, né, ou do pé direito, o cara vai falar, não, porque o arquiteto projetou esse pé direito assim, sabe? Normalmente acabam colocando a culpa pro arquiteto, né? Muitas vezes é o cliente ou o arquiteto passou que tinha que usar tal película de vidro, tal forma, e aí o cara, para economizar, escolheu outra, e é isso que causa o superaquecimento, né? Então quanto isso tem a ver ou não com o projeto tem no caso do Frank Gehry, essa discussão ela fica mais complicada, porque assim, os projetos do Frank Gehry, pelo menos os que estão sofrendo processo, eles são projetos muito peculiares dele. Você vê aquela coisa meio inclinada, né? Ele que meio que começou a inventar aquilo. Mas o que causou os problemas foi o projeto e não um revestimento. Então, né? Mas aí que tá, essa discussão, isso que está em discussão. Foi aquele tipologia de projeto com aquelas angulações que proporcionou esse tipo de problema, ou foi a execução daquilo que não foi feito adequadamente e causou os problemas? Aí os engenheiros falam, não, porque a gente projetou, fez certinho, mas como é tudo torto, potencializa a chance de dar um problema. Aí o Frank Gehry do outro lado, ele fala, não, claro que não. Vocês que construíram isso de maneira equivocada, e aí causou esse problema. Mas querendo ou não, se você projeta alguma coisa que é difícil de ser construída, por mais que se o cara errou, você tem certa responsabilidade nisso, porque na hora que você projeta, você tem que projetar uma coisa executável. Então, de certa forma, é uma responsabilidade dele. Se o cara fez errado ou não, é porque ele fez alguma coisa que talvez fosse difícil de ser construída. Chegar a um consenso, eu acho que até dava para chegar. Mas não vai ser o caso ali, porque a gente está falando de cifra de milhões de euros, né? Libras. Então quem aqui vai pagar esse negócio? Ninguém vai querer, né? O fato é que o Frank Gehry está sofrendo muito com isso aí, né? E o Calatrava, por sua vez, ele projeta e ele executa. De quem que é a culpa? Ele é de quem usa. O engenheiro. Velho, ele tem uma construtora, ele executa grande parte das obras dele. Não, mas ele vai culpar quem usa. Não, o pessoal usou o banheiro errado, tá inundando. E aí é aquele negócio, né, meu? É bonito, não é? É interessante, é inovador, é vanguarda.
Mas a que custo? Exato. Né? Quem é que vai engolir essas, entre aspas, cagadas? E é com essa pergunta que a gente termina o programa de hoje. Mas então é isso. Algo mais? Chega de tragédias, né? Vamos fazer um próximo programa de as coisas legais da arquitetura. As coisas boas que aconteceram na obra, que aconteceram do jeito que você projetou. Nossa, isso é o mínimo, né? A gente talvez seja uns 3 minutos de programa. Bom, galera, acho que é isso aí da minha parte. Chega de tragédias. Acho que é isso então, espero que vocês tenham gostado. Aprendam com as nossas experiências, não deixem pra aprender com a cagada que acontecer com vocês. Ou faz igual e aprende, né? Só pra falar que fez de propósito. E só pra comprovar que dá errado mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tem os nossos contatos, e-mail para dúvidas, sugestões. Queria agradecer também o Coworking Arc por ceder o espaço para a gente poder fazer as gravações aqui e as nossas reuniões. E acho que é isso. Valeu. Valeu. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos.